Nós vamos falar agora com a Agatha Nitter, que é coordenadora de saúde prisional da Secretaria de Justiça. Ela está aqui para falar conosco a respeito da informação que nós inclusive trouxemos ontem, Galego já tratou do assunto aqui hoje, também em relação aos presos que estão em uma unidade de saúde mantida pela Secretaria, e alguns deles passaram anos lá recebendo tratamento e houve um caso de morte, inclusive, dentro desta unidade. Vamos entender melhor como é que isso funciona. Agatha Nitter, coordenadora de saúde, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Piauí. Boa tarde. Bom, primeiro, nós vimos o caso do rapaz que estava há 25 anos nesta unidade. Por que exatamente esses episódios aconteceram? E existem outros internos que estão lá há mais de uma década, por exemplo. Bem, a Secretaria da Justiça tem trabalhado em parceria com a Secretaria de Saúde para dar um destino ideal, uma medida terapêutica condizente com a Política Nacional de Saúde do Sistema Prisional, de acordo com a lei da reforma psiquiátrica, a Lei 10.216, em que ela coloca que não deve se extinguir esses tipos de unidades, né, de hospitais penitenciários ou hospitais de custódia e tratamento. Hoje existe esse hospital funciona hoje onde? Ele é chamado de Hospital Penitenciário Walter Alencar, localizado em Altos, entre a Major César e a Casa de Detenção Provisória. Então, naquele espaço onde fica a Major César, tem esta unidade que atende às necessidades básicas de saúde desses presos. Isso está acabando, não vai ter mais? Não, dessa forma como está, como hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ele vai deixar de existir nessa modelagem, né? Ele está sendo reformulado para ele funcionar como uma unidade de apoio prisional. Porque os HCTPs são chamados hospitais de custódia e tratamento no Brasil, eles estão sendo extintos porque a lei da reforma psiquiátrica, ela dá um novo direcionamento a essas pessoas de longa permanência no sistema prisional, ou em hospitais psiquiátricos de longa permanência. São presos que têm problemas psiquiátricos e precisam de um acompanhamento especial. E acabando esse tipo de hospital, eles vão para onde? São chamados pacientes judiciários ou pacientes com transtorno mental em conflito com a lei. Esses pacientes que estão sendo desinternados do extinto hospital penitenciário, que passará a ser unidade prisional, eles serão destinados à nova modalidade terapêutica. As pessoas privadas de liberdade com esse tipo de transtorno, em formato de medida de segurança, eles vão ou para a unidade de referência psiquiátrica, no caso Areolino de Abreu, se necessitar ainda de internação integral. Junto com outros presos, outros pacientes? Com pacientes normais, mas a partir do momento que essa pessoa privada de liberdade é tida como paciente, ele é um usuário do SUS, como qualquer outro. E aí circula normalmente por esse hospital? Normalmente. Não há um acompanhamento de um segurança, por exemplo? Não há necessidade. Dispensa segurança porque ele é um paciente. Um paciente em sofrimento mental, com transtorno mental, ele passa a ter acesso à rede do SUS como qualquer outro usuário. Coordenadora, é normal, por exemplo, esse tipo de paciente receber alta depois de algum tempo de tratamento? Com certeza. A partir do momento que ele está estabilizado, que ele está com o uso da medicação, com o uso da medicação específica, com acompanhamento de medidas terapêuticas, ou ele retornará para a família depois desse processo. Os que perderam os vínculos familiares, eles poderão estar internados no Areolino de Abreu até que seja necessário, até que esteja disponível a sua alta médica. Alguns são abandonados pela família? Muitos são abandonados, porque eles, como são de longa permanência pelo judiciário, eles perdem vínculos familiares, perdem referência familiar. E aí eles vão ser redirecionados para o ingresso na residência terapêutica do Estado. Doutora, me diga uma coisa, essa intervenção da Eli, eu me lembrei agora. Existem alguns que não podem jamais voltar a viver em sociedade? Existe, são chamados sociopatas, né? No caso dessa característica de sociopatia, desse transtorno, infelizmente, ele não tem como retornar ao convívio familiar ou social. Bom, e no caso dessas pessoas, nós tivemos aí o caso do paciente que estava lá, passou 25 anos, para a gente voltar ao episódio que chamou mais atenção, e depois acabou morrendo. Ele já deveria ter saído de lá. Eles estavam lá, permanecendo lá por quê? Por ordem judicial. Por 25 anos? Por 25 anos. A medida de segurança que é chamada essas pessoas inimputáveis cometeram o delito em virtude do seu transtorno mental
ou do seu surto psiquiátrico, eles dependem ainda de uma autorização judicial. Houve a desinternação, mas como ele já tinha perdido totalmente o vínculo familiar e o judiciário ele estabelece que a saída definitiva do paciente do sistema prisional deve ser entregue a alguém responsável, no caso a família, ele não tinha mais esse vínculo. A Secretaria de Justiça buscou esse vínculo, buscou essas famílias, e infelizmente só conseguiu contato após o óbito. E agora, esses outros casos desses pacientes que há uma ordem judicial para a permanência deles, agora o hospital sendo desativado, eles vão ser levados para o Areolino de Abreu imediatamente? Houve um consenso entre a Vara de Execuções Penais, a Secretaria de Justiça, a Secretaria de Saúde, a Promotoria e a Corregedoria do Tribunal de Justiça, numa decisão conjunta de extinção desse hospital penitenciário, dos 19 internos que ainda estão lá, com a medida de segurança determinada pelo Judiciário, a gente vai, de acordo com cada perfil, ele vai ter um destino diferenciado, singular. Né? Há os casos que ainda precisam da internação integral no Areolino de Abreu, são 4 casos. Há 9 pacientes que têm perfil para ingresso na residência terapêutica e a gente tem desinternado já outros pacientes que ainda possuem o vínculo familiar e que estão sendo entregues à família. Existem algumas denúncias, alguns telespectadores, inclusive, lembrando que há algum tempo eles tinham um tratamento diferenciado, entre aspas, mais violento. Esse tratamento hoje, ele mudou ao longo dos anos. E como é que ele é feito hoje? É a base de medicamento, é terapia, é música, é mais ou menos nesse sentido? A partir do momento de 2001, que houve a reforma psiquiátrica, que esse processo é contínuo ainda no país, que deve ser ainda mais abrangente, né, e deve alcançar todas as pessoas privadas de liberdade com transtorno mental, as medidas terapêuticas mudam. E nenhum determinado artigo dessa lei, ele cita que as pessoas nessa situação, o último recurso que deve ser utilizado para elas é a internação integral. E de maneira nenhuma como nos manicômios judiciários, de forma asilar. Um telespectador aqui, Joelson, uma curiosidade dele é saber se os servidores, os funcionários que trabalham junto com eles, se não tem medo, por exemplo, de uma violência, de uma agressão. Não. Porque é caso de homicidas, né? Os sociopatas, né? Olha, a segurança da Secretaria de Justiça dentro das unidades prisionais é prioridade. E a gente tem trabalhado sempre nessa perspectiva. Mas indo para o Areolino, muda. Aí, nessas situações em que, se ele é um paciente realmente com transtorno mental, com CID definido, com tratamento medicamentoso e outras terapias aplicadas a ele, ele é um paciente normal do SUS, como usuário normal do SUS, como qualquer outra pessoa que faz tratamento mental ou de saúde mental. Tá certo. Olha, eu queria agradecer a você, Agatha Nitter, coordenadora de saúde prisional da Secretaria de Justiça, que falou com a gente a respeito da situação dos presos, as pessoas que têm dívidas com a Justiça e que, por ordem da Justiça, estão internadas no hospital, que deverá ser desativado ao longo do tempo, nos próximos meses, anos. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí, Agatha. Nós que agradecemos a oportunidade.